Coloquei para fazer a gravação aqui, então, já. Aí já vai ficar aí para vocês. Todo mundo está enxergando a minha tela? Sim. Sim? Beleza. Vamos lá, então. Bom, hoje nós vamos falar sobre... Deixa eu voltar aqui, que eu já estava girando os slides antes. Bom, na aula de hoje, então, a gente vai ver um pouquinho sobre como editar dados, tá? Então, eu vou fazer uma breve introdução para quem não assistiu ainda as outras aulas, ou talvez está um pouquinho atrasado no conteúdo, né? Pode aí já acompanhar que a gente vai começar a fazer o banco do comecinho mesmo. Depois disso, a gente vai ver, então, eu vou ensinar vocês a como fazer deleção, edição de dados, e o alter, né, que seria, quando a gente fala em editar dados, a gente vai usar um comando, e quando a gente fala em editar tabelas, por exemplo, eu já construí uma tabela, mas eu quero editar uma coluna, editar um tipo, qualquer coisa assim, a gente vai falar do comando alter, tá? E a gente vai começar depois no select, que é consultas no banco de dados, que é onde a gente vai ficar mais tempo, beleza? Então vai ter mais aulas depois sobre o select, mas a gente já vai melhorar um pouquinho aquele select asterisco from que vocês fazem, tá? Bom, o que a gente viu na última aula, então? A gente viu como inserir dados no banco de dados. Então, a gente viu o tal do comando... Peraí, só um minutinho, que eu acho que tem alguém querendo entrar na reunião. Então, a gente viu o tal do comando insert, certo? Deixa eu ver aqui, ok, pronto. Então, nós vimos na última aula o comando insert, que era para inserir dados no banco de dados, certo? E aí eu pedi para vocês fazerem a inserção dos dados naquele nosso banco de dados agenda. Feito isso, eu também mostrei para vocês como a gente fazia o comando select, que é aquele select asterisco from. Tudo isso a gente vai ver um pedacinho hoje de novo, porque acaba que a gente vai precisar inserir dados e tudo mais. Tá? Naturalmente, isso vai precisar acontecer. Bom, feito isso, então, a gente vai ver agora como editar. Então, eu sei inserir, mas e se eu errei na hora de inserir? O que eu faço? Deleto e insiro de novo? Mas também não sei deletar ainda, professor. Então, a gente vai começar a ver esses detalhes aí. Bom, eu vou falar aqui, então, de edição de dados, ok? Vou deixar essa tela minimizada aqui, porque tem gente chegando, e aí eu consigo ir aceitando as pessoas depois. Aqui. Deixa eu ver aqui. Se eu não deixar grande, eu não consigo aceitar, né? E aí ele saiu. Bom, então a gente vai falar sobre edição de dados, ok? Aqui, Vinícius, vou aceitar o Vinícius. Pronto. Bom, para a gente editar dados, a gente vai usar um comando chamado comando update, certo? Esse comando update ele é utilizado para você editar dados em uma tabela. Qual que é a questão aqui? A gente utiliza para dados que já existem. Então, por exemplo, eu inseri o nome, deixa eu ver aqui, ó. Luana, eu não lembro o seu sobrenome, tá? Mas eu vou chutar. Eu inseri o nome Luana Albertoni, mas aí eu coloquei Luane Albertoni. E eu quero arrumar, porque tá errado, certo? É essa situação que a gente vai simular aqui. Gente, se alguém conseguir falar com a Isis, ela pediu para entrar, eu tentei aceitar ela, Iris. Eu tentei aceitar ela e caiu, tá? Então, se alguém conseguir falar com ela, fala para ela tentar de novo, que eu já aceito aqui. Bom, então, um exemplo que eu vou usar aqui. Eu inseri, na hora de inserir na tabela, eu olhei o RG da pessoa e fui inserir lá um contato, enfim, olhei o nome da pessoa e inseri Maria, mas o nome era Maíra, tá? Então, eu errei o I ali, a posição do I, né? Eu coloquei ele aqui, ó, depois do R, ele era antes do R. Um erro simples. Mas, na hora do cadastro lá, pode ser que aconteça errado e isso pode mudar tudo, né, no seu sistema. Então, é importante que ele esteja da maneira correta. Tudo bem, então eu inseri errado, eu preciso deletar esse dado todo, todas as informações que eu já coloquei sobre a Maria? Não. Então, eu vou editar esse dado, tá? E aí a gente vai ver como fazer isso. Então, esse é o comando update. Como vocês me falaram que vocês já estão vendo alguma coisa em PHP, então talvez vocês já tenham visto ele e a gente vai detalhar ele hoje, tá? Então, o comando update, você usa o update, o nome da tabela que você quer editar, e aí você usa o comando set, ou seja, não existe isso em inglês, mas a gente conjuga o verbo set, né? Então, você vai setar um valor numa coluna, tá?
Eu falei isso para uma professora de inglês uma vez, ela quase teve um infarto, que a gente fala setar, né? Mas então você vai editar um valor em uma coluna. Então você vai falar update, aqui agora eu consigo aceitar isso. Vamos lá. Aí, acho que deu certo agora. Então você vai dar update, o nome da tabela, então, ou seja, contato, telefone, e-mail, seja lá o que for, 7. E quando você der 7, você vai falar que coluna você quer editar. Então, por exemplo, a tabela contato, né, que a gente está usando lá na nossa agenda, ela tem nome, idade, peso, sobrenome, qual campo você quer editar? Então, você vai passar o campo e o novo valor que você quer para o campo. Então, você vai passar 7, nome, e aí o novo nome que você quer colocar no lugar do nome que já estava lá cadastrado, certo? Para fazer isso, então, a primeira coisa que você vai ter que pensar é o seguinte: se você só fizer isso aqui, update, o nome da tabela, 7 a coluna, por exemplo, o nome, e coloca que nome recebe João. Beleza. Qual dos dados recebe João? Se você fizer assim, até onde eu selecionei aqui, você vai editar todo mundo e todo mundo vai passar a ter o nome João. Então tem que ter uma condição, tá? Para você fazer a edição. Então a condição, geralmente, a gente usa a chave primária, né? Então fala, ó, quando a coluna tal, por exemplo, quando o CPF for igual a 0002522, um exemplo, tá? E é isso que a gente vai fazer aqui agora, beleza? Então, ó, primeira coisa que a gente vai fazer. Agora eu vou fazer lá no banco com vocês, tá? Então vocês podem abrir aí o MySQL e a gente vai olhar as informações que tem em contato. E depois a gente vai editar e olhar de novo para ver se a gente editou certinho, beleza? Então eu vou abrir o meu MySQL aqui. Para quem ainda não acompanhou as outras aulas, então, eu deixei um script no nosso Ava. Você vai abrir o seu MySQL aqui, né? Então, abre essa ferramenta, clica aqui, ele vai te pedir a sua senha, geralmente, e aí você vai ver uma tela como essa. Para quem ainda não conseguiu executar ou está executando pela primeira vez, você vai ter que dar Create Database, que é a nossa primeira aula lá de SQL, agenda. Quando você seleciona aqui e você clica nesse raio, ele vai executar só os comandos que você selecionou. Então, no caso, você dá Create Database Agenda, e para acessar esse banco de dados, porque aqui, ó, você pode ter vários bancos de dados, que é o nosso caso, a gente tem o banco Aula 1 e o banco Agenda. Então, você dá Use Agenda, ou seja, a partir de agora, todos os comandos que eu der serão dados no banco de dados Agenda, certo? Feito isso, então, você pode ir lá na nossa aula, ó, no nosso Ava, até olhar aqui em qual aula que foi que eu deixei. Deixa eu ver se é aqui. Acho que é do dia 16, né, gente, que eu deixei. Então, é antes ainda, dia 9. Instalação do MySQL, roteiro de aula, gravação de aula, slide de aula. Vocês lembram aí como que, qual aula que eu deixei aqui, ó, script de aula, na aula do dia 23/10. Então, depois que você fez isso, ó, você pode vir aqui e copiar esse conteúdo da aula do dia 23/10, que é a criação desse banco de dados que a gente está usando aqui na aula. Então, se você copiar esse comando todo aqui, ó, você pode só abrir o seu MySQL, copiar esse comando aqui, cola aqui, ó. E aí, a partir desse momento, depois que você, se você não deu nenhum comando ainda no banco, né, é só você executar aqui. Se você já tiver dado esses dois comandos aqui, então você seleciona só o que está daqui para baixo, executa e ele vai criar a estrutura de banco, ó, desse jeitinho aqui que a gente já tem. Tá? Então, isso para quem ainda estava instalando o MySQL, qualquer problema do tipo, para conseguir acompanhar a aula de hoje, beleza? Então, esse script está na aula do dia 23/10, só para avisar. Bom, feito isso, então, a gente quer fazer uma edição, porque a gente fez uma inserção errada lá na nossa tabela contato, tá? Então, a gente vai fazer a nossa consulta primeiro, para a gente ver o que está lá na tabela contato e ver o que a gente precisa editar. Então, select asterisco from, ou seja, select todos os campos da tabela contato. E vou executar aqui. Então, deixa eu aumentar aqui. Na minha tabela contato, eu tenho apenas 2 dados. Então, um dado é a Maria da Silva e o outro dado é a Juliana Costa Silva, que sou eu, certo?
Eu disse aqui que a gente fez uma inserção errada, ó. A gente digitou Maria, mas era Maíra o nome da pessoa. Certo? Como ela é a única Maria que eu tenho na minha tabela, então a gente vai fazer a edição desse dado. Então a gente vai mudar o nome, não era Maria, eu quero Maíra da Silva, ok? Então vamos fazer essa edição seguindo essa receita de bolo aqui. O que a gente vai fazer então? Vou colocar aqui, ó, editando dados, tá? Então nós vamos usar o comando update. Como eu já falei para vocês, então, o update, ele sempre vai ser, os comandos SQL, eu sempre vou digitar aqui em maiúsculo, mas se você digitar maiúsculo ou minúsculo, ele não se importa, a linguagem não se importa com isso. Eu sempre vou digitar maiúsculos os comandos SQL e nomes, por exemplo, que nós definimos, né, tal, eu vou digitar minúsculo, tá? Mas vocês podem digitar tudo minúsculo também, que não faz diferença. Para executar, ele executa os dois, não tem problema, tá? Então, a gente vai dar aqui update e aí a gente tem que falar o nome da tabela. Então, eu quero atualizar a tabela contato, certo? Então, eu vou atualizar contato. O que eu vou dizer aqui para ele? Eu vou dizer, olha, eu quero setar, ou seja, eu quero editar um campo. E qual campo que é esse que eu quero editar? É o campo nome, ó, tá vendo aqui? É o campo nome. Então, set nome. E se eu quero editar nome, eu tenho que falar qual que é o novo valor que eu vou colocar dentro de nome. Então, eu vou falar, ó, o novo valor que eu vou colocar vai ser Maíra. E por que ele está entre aspas simples? Porque esse campo aqui, ele é um varchar, ou seja, ele é um campo de dados que recebe texto, tá? Então, por isso, a gente precisa, vou colocar aqui, ó, quebradinho, igual tá lá no slide, tá? E aqui a gente definiu, então, o que a gente quer editar. Se a gente fizer esse update sem where, isso é até uma piada, né, entre os programadores, delete sem where, update sem where, você mudaria o nome de todo mundo da tabela contato para Maíra, tá? Se você executasse esse comando aqui. Então, o que você tem que fazer aqui? Você tem que fazer where, e aí o que a gente vai usar? Qual que é o valor que identifica a Maria aqui como única? A chave primária. Então, where id for igual a 1. E aqui vocês já vão ver uma diferença bem importante, né? Então, aqui a gente está falando de dados de texto, eu preciso pôr essas aspas simples. Aqui eu estou falando de dado numérico, eu não preciso pôr aspas simples, eu só coloco um valor numérico aqui. Então, o que ele vai fazer? Ele vai procurar no banco alguém que tem uma ID chamado 1, vai achar o campo nome e vai colocar esse valor que eu passei aqui lá no campo nome. Ou seja, ele vai atualizar. E o restante da informação, professora, da Silva, data de nascimento, peso, vai se manter tudo igual, porque eu falei que eu só quero setar nome. E se eu quiser setar outra coisa? Você pode vir aqui, por outra coisa aqui, tipo, peso, recebe, 80, ela engordou hoje, sei lá, né? Qualquer coisa assim, tá? Mas aqui a gente vai setar um campo só. Tudo bem? Então, agora, uma informação importante, olha, ensinando no campo de vocês, né, o ID da Maria é 1, tá? Então, o ID tem que bater aqui. Então, dá um select asterisco from em contato, olha os dados lá e vê qual que é o ID da Maria. E aí, você passa aqui o ID da Maria, conforme o ID que a gente, para você editar o nome certo, tá? Vou selecionar esse comando, então, e vou executar ele. Ele disse, ó, que tá tudo bem. Pessoal, vocês estão aí ainda? Tá. Sim, Muito quietinho. Deve ter caído. Eu tava falando sozinha aqui. É que tava acontecendo muito isso, então, né, já tô esperto. Bom, editamos, então. Como que eu tenho certeza, professora, se eu editei? Você vai vir aqui, ó, seleciona esse comando de novo, ao invés de você precisar escrever ele, né? Seleciona esse comando de novo e executa. Olha lá, vamos ver agora quem são os dados na tabela contato. Ó, agora tá Maíra. Beleza? Deu para entender como fazer edição de dados? Sim. Sim, sim. Ok. Bom, então se vocês tivessem um formulário aqui, geralmente num formulário, porque vocês já devem ter feito algo parecido ou está fazendo aí com o professor original, vocês iam editar todos os valores, né? E aqui vocês passariam o valor de uma variável, então que você pegou lá do formulário HTML da tela, certo? Então você pegaria nome, pegaria sobrenome, e aqui você passaria algo assim, por exemplo, lá na string do PHP, e usaria isso para fazer a edição, certo? Aqui a gente está mudando um valor só. Deixa eu salvar esse script aqui. Deixa eu ver aqui. Agenda.
Hoje é dia 30 do 11 de 2020. Depois eu envio esse script aqui para vocês, tá? Bom, então aqui a gente está fazendo essa edição com o ID corretinho. O que mais que dá para a gente editar, então, no nosso banco de dados? Aqui é o exemplo, tá, desse comando, ó, que a gente fez agora. Deixei no slide, para depois vocês quiserem acompanhar. E daí a gente descobriu, então, mais um outro erro de digitação. E esse eu vou pedir para vocês tentarem completar comigo. Então, a gente descobriu que o e-mail Gomes Everaldo, ele é do contato Everaldo Gomes da Silva. Certo? E o e-mail correto ainda, além de tudo, é Silva Everaldo. Como que a gente faz para mudar isso, então? Vamos lá. Então, é na tabela e-mail, né, que a gente tem que fazer toda a execução aqui. Deixa eu ver aqui. Select asterisco from e-mail. Então, vamos olhar lá como tá as informações em e-mail. Select asterisco from e-mail. Bom, feito isso, então... Ah, tá. Eu vou executar. Peraí, gente. Eu vou abrir mais um SQL aqui. Porque eu acho que eu não executei as inserções. Aí meu banco de dados não tem todos os dados que vocês estão vendo aqui no de vocês. Vou copiar isso aqui. Aqui. Beleza. Tá. É verdade, esse aqui é só o da aula, né? Tá, um salve. Peraí, vou abrir Eu não deixei com vocês o script que cria a agenda inteira? Eu enviei isso para vocês ou não? Eu acho que tá lá. Eu não cheguei a ver se tava lá, porque eu fiz na aula, mas eu acho que você mandou sim. Tá. Todas as aulas têm script lá. Tá, beleza. Bom, isso aqui então já tem os creates. Se não tiver, eu vou colocar lá hoje, tá? Coloco na aula de hoje daí. É que são essas inserções aqui, ó. Bom, o meu já tem 2. Vou deletar o 2 ali e vou executar esses inserts aqui só para ficar igual, senão a gente vai falar de uma coisa lá e vocês vão ver outra. Vamos lá então. A gente já vai falar sobre o delete, né? Eu vou falar então aqui para vocês sobre o delete, que é um comando que a gente já ia ver hoje, tá? Bom, então, se eu precisar excluir um dado, vou dar um exemplo aqui, tá? Eu quero fazer a inserção para o banco ficar igual que vocês estão vendo no slide. Só que aqui, ó, tá vendo? Tem uma chave de valor 2. E no meu banco aqui, se a gente dá uma consulta, a gente já tem uma chave de valor 2 lá na tabela contato, né? Se a gente fizer essa consulta aqui, ó, vocês vão ver que já tem um contato com o número 2 que sou eu. Então, eu quero deletar esse valor aqui para eu poder fazer a inserção e o banco ficar igualzinho o que a gente está considerando no slide. Então, digamos, eu inseri esse valor errado, não era para ele estar aqui no banco. Como que eu faço a deleção? Então, você vai fazer delete from e falar o nome da tabela. Ou seja, de onde eu estou deletando isso. E aí você tem que dar uma condição. Delete sem where também é outra piada da área de programação, né? Porque é só o estagiário, a gente fala que dá o delete sem where. Delete sem where, se você falar delete from contato e não der where, você vai deletar todos os dados da tabela contato. Tá? Então, delete from, você coloca o nome da tabela e aí coloca where, coluna, por igual a um certo valor. Então, no meu caso aqui, eu quero deletar exatamente esse dado aqui, ó, número 2. Tá? Então, vou fazer aqui, ó, delete from contato where id for igual a 2. Tem alguém chegando aqui na reunião, peraí. Pronto. Bom, então, delete from contato where id for igual a 2. Então, seleciono isso aqui e executo. O que vai acontecer, então? Peraí que ele reclamou de alguma coisa aqui que eu fiz. Pera lá. Não pode deletar ou... Ah, tá. Ele está falando o seguinte, que aqui a gente tem uma questão que é o fato da tabela e-mail, por exemplo, já ter esse dado. Então, quando vocês forem fazer a deleção, tá vendo aqui que eu tenho um dado relacionado ao contato FK2? Se eu deletar o contato de número 2 lá na tabela contato, esse e-mail aqui fica sem dono. Percebe?
Então, se eu quiser fazer a deleção dele, eu tenho que usar ou um cascade, que a gente chama, que é fazer uma deleção de tudo que está relacionado a ele, mas não vou falar disso hoje com vocês, né? Então, eu vou colocar delete primeiro from e-mail e depois eu faço a deleção do meu contato. Então, delete from e-mail, where. Então, eu quero deletar todos os e-mails que forem da Juliana Costa Silva, certo? Então, eu vou colocar where contato FK, underline FK, for igual a 2. Então, eu vou deletar todo mundo que for do contato 2. Tudo. Digamos que vocês tivessem cadastrado esse meu e-mail aqui, o meu e-mail de outra instituição e o meu e-mail pessoal na agenda de vocês. Quando você desse where contato FK for igual a 2, então todo mundo que tivesse 2 aqui seria deletado. Tá? Como a gente tem um dado só, vai ser só ele deletado. Vou dar um executar aqui, beleza. E aí eu não lembro se a gente tem dado em telefone. Vou fazer... Aí, consegui deletar, então, o contato 2. Então, primeiro eu deletei as dependências. Vou colocar aqui, ó, deletei locais onde ele enviava a chave estrangeira. E depois eu deletei o dado mesmo. Delete contato. Certo? Bom, feito isso, então, agora eu consigo atualizar a agenda para ela ficar igualzinha à de vocês. Então, vou fazer uns inserts aqui, consegui executar todos os inserts, e agora eu consigo trabalhar o mesmo problema que a gente está lá no slide. Então, o nosso problema do slide é o seguinte, vou voltar aqui no... Eu disse que o e-mail, aqui, eu disse que o contato Everaldo Gomes da Silva, ele está com um e-mail errado, certo? Então, primeiro, vamos ver quem é o Everaldo Gomes da Silva, pensando que vocês executaram essa sequência de insert aqui. Todo mundo, olha só, vamos fazer um teste, tá? Para eu saber se vocês estão comigo, porque senão não vai ter graça fazer essa parte da aula. Daí eu passo o código aqui agora. Todo mundo, se executar um select asterisco from contato, ver esses dados aqui, ó, todos eles. Quem vê esses dados, fala que sim aí. Desculpa, professor. Você pode perguntar de novo? Se você fizer um select asterisco from contato, você vê esse mesmo resultado que eu vejo aqui? Não, eu vou ver a minha tabela. E na sua tabela, que dados tem? Tem o meu nome e tem os meus dados e os dados de outra pessoa. Isso prova que vocês não fizeram o exercício que eu passei para vocês, é isso? Que era para vocês fazerem a inserção? Gente, eu vou colocar lá, então, esses inserts aqui, tá? Aí vocês vão executar eles para mim, por favor. Para a gente ficar com os dados igual. Senão, a gente vai trabalhar com edição de dados. Eu vou falar para vocês editarem um dado. Só se vocês quiserem fazer a edição do de vocês, tá? Mas aí, enfim, eu acho que fica mais fácil de acompanhar se vocês fizerem os mesmos dados que eu. Então, o que eu vou fazer? Eu vou inserir isso aqui agora, já, ó, aqui na aula de hoje. E aí vocês podem copiar e colar lá, tá? Deixa eu abrir aqui, ó, no segundo bimestre, aula de hoje. Vou inserir aqui. Eu vou inserir um documento HTML, porque não tem como anexar um SQL, tá, gente? Então, script... Eu posso continuar trabalhando no... Pode, desde que você consiga fazer edições, não sei se você vai ter dados para tanto, tá? Tranquilo. Então, pessoal, ó, script insert da agenda. Se vocês só copiarem isso aqui e colar dentro, você já deu um use agenda, ou seja, você já está dentro do banco agenda. E vocês copiarem isso aqui, colou em um script aqui, executou, vocês vão ter um banco de dados igual esse meu aqui. Então, vocês podem vir aqui, ó, nesse SQLzinho mais, abre uma telinha em branco, vem aqui no Ava, opa, tá oculto, né? Aí. Vem aqui no Ava, pode copiar isso aqui tudo, ó. Copia, volta aqui no seu MySQL em branco, cola isso daqui, tá? E clica no raio. Só isso que vocês precisam fazer. Então, vem no Ava. Oi. O meu tem até o quinto aí, o Wanderson. Esses outros... Ah, tá ótimo, já resolve. Beleza. Beleza? Porque a gente vai editar o 3, que é o Everaldo. Então, se você tiver ele... Gente, esses nomes aqui eu inventei, tá? Então, enfim.
É só não são nomes reais. Bom, vamos fazer a edição então? Olha só o que a gente descobriu. Eu queria que vocês me ajudassem a montar esse comando, tá? Então a gente descobriu que o e-mail gomeseveraldo@gmail é do contato Everaldo Gomes. Então, o que a gente vai ter que fazer? Vamos olhar na tabela e-mail, quem que tá com esse e-mail Gomes Everaldo? Só para a gente começar aí a ideia, tá? Então, ó, a gente sabe que o contato Everaldo Gomes do nosso banco de dados é o número 3, ó, o ID dele é 3. Tá? Então, você dá um select asterisco from contato, você vê que Everaldo Gomes é o contato 3. Vamos dar um select asterisco from e-mail e ver quais são os e-mails associados ao Everaldo Gomes, tá? Então, vou dar executar aqui. Olha lá, contato número 3. Olha o e-mail que está associado a ele. Tá certo? Eu falei, então, que o e-mail do Everaldo Gomes é Gomes Everaldo, tá vendo? Quem é o contato que está relacionado a ele? É o contato número 5. Quem é o contato número 5? Então, vamos lá. Select asterisco from contato. Então, o contato número 5 é o Wanderson Luiz. E ele que está associado ao e-mail Gomes Everaldo. Então, tá errado o nosso banco, não é isso? A gente sabe que foi o que está escrito aqui, ó. Então, peraí. gomeseveraldo@gmail é o contato do Everaldo Gomes da Silva. Então, o que a gente tem que fazer para consertar esse negócio? O Everaldo Gomes da Silva, o contato dele, o ID do contato é 3. Então, vamos ver lá qual e-mail que está associado a ele. Professora, Oi? Oi. bem que na hora que eu estava fazendo a atividade que foi para entregar na aula passada, eu achei estranho esses negócios desses e-mails começar com A e ficar tudo errado. Mas aí Você falou, meu, tá tudo errado isso aqui, cara. A professora mandou inserir, Não, aí já era para poder dar essa aula de hoje, entendeu? Sim. Era para poder fazer a aula de hoje. Agora faz sentido. Agora faz sentido, né? Senão não tinha graça a aula de hoje, não tinha nada para corrigir no banco. Ó. Verdade. Então, aí, tá vendo? Ainda bem que você notou, né? Então, o que a gente tem que fazer aqui, gente? Primeiro, a gente pode vir aqui, ó, gomeseveraldo@gmail, é do contato 3, não é isso? Então, a gente pode vir aqui no e-mail aqui, o ID do e-mail, ó, é 3, tá vendo? Mas a gente quer, então, quando tiver com o número 5, a gente quer mudar para o 3. É isso? Porque o 5 está errado aqui. Pode ser essa estratégia ou não? Ou, se você quiser, você pode colocar o ID do e-mail ser 3 também, como vocês preferirem, tá? Aí vai ficar no critério de vocês. Então, como que a gente vai fazer esse comando? Deixa eu só aceitar que tem alguém aqui entrando. Okay? Como que a gente vai fazer esse comando, então? Então, vou colocar aqui, porque no slide já tem essa resposta, para ajudar vocês. Então, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai colocar aqui que a gente quer dar um update na tabela e-mail e que a gente quer setar o nome. Ó. Lembra que eu falei que o e-mail também está errado? O e-mail correto é Silvia Everaldo, tá? Então, a gente quer setar o e-mail quando o contato FK for 3. O que a gente quer fazer, então? Então, a gente quer falar assim, ó, todos os e-mails que estão relacionados ao Silvia Everaldo, como a gente sabe que só tem um, né, ao Everaldo Gomes, a gente quer editar que o e-mail do Everaldo Gomes é silviaeveraldo@gmail.com. É isso que a gente está dizendo, tá? Então, o que a gente vai fazer? A condição que a gente vai usar é a seguinte, né? A gente vai pegar o e-mail aqui, o ID 3 do e-mail, então, que é esse aqui, ó. E a gente vai setar o campo e-mail, tá vendo? Que tá gomeseveraldo@gmail.com. A gente vai setar para silvaeveraldo@gmail, que é o e-mail certo que eu tô falando aqui em cima. E o contato FK, então, ou seja, nós vamos editar 2 campos com um comando de update só. Então, o comando contato FK aqui, ó, tá vendo? Tá errado, tá pro contato 5, mas o contato dono dele de verdade é o 3. Então, a gente vai fazer essa edição toda ao mesmo tempo, beleza? Vou fazer o comando aqui em cima, então, tá? Aqui. Aí. Então, aqui, ó, editando e-mail de Everaldo Gomes. Só para vocês depois, quando eu colocar isso aqui, vocês saberem de que se trata, tá? Então, update. Qual tabela? A tabela e-mail. Que campo que eu quero alterar? Eu quero alterar o campo e-mail. Olha aqui, esse é o campo que eu quero editar.
Então, e-mail, recebe, e aí e-mail é varchar, não é? Porque é texto. Então, abre aspas e fecha aspas. Que valor que eu quero colocar? silvaeveraldo@gmail.com. Então, esse valor que eu quero colocar. silvaeveraldo@gmail.com. E o que mais que eu quero dizer? Como eu quero editar essa linha exatamente aqui, ó, então eu vou falar o seguinte: o contato FK que se refere a esse e-mail que eu estou colocando aqui, na verdade é o contato 3. Então eu vou vir aqui, eu sei que o Everaldo Gomes é o contato número 3, lá na minha tabela contato. Então eu vou colocar contato, underline FK, recebe 3. E aqui eu não preciso abrir aspas, nem fechar aspas, porque 3 é um valor inteiro, contato FK é um valor inteiro, então não precisa ter aspas. Só que o nosso comando não terminou. Eu não quero fazer isso para todos os contatos aqui, para todos os e-mails. Eu quero fazer para um específico. Para qual deles específico? Esse aqui, ó, que tem o ID 3. ID, então, é chave primária, é um valor único. Nunca vai ter outra pessoa com ID 3, tá? Então, o que vai fazer? Vai editar só essa linha. Vai mudar esse valor aqui para silvaeveraldo@gmail.com, que é o que a gente disse, e vai mudar esse valor aqui para 3. Beleza? Eu vou executar isso aqui, então. Então, ó, update e-mail, 7, e daí fala que campo que eu quero alterar. E-mail, e falo que valor novo que ele vai receber. Coloco aqui entre aspas, porque o campo é varchar. Coloco uma vírgula e coloco outro campo que eu também quero alterar. Então, se a tabela tivesse 20 campos, você podia ir colocando vírgula e alterando todo mundo, não tem problema nenhum, tá? E aí, coloca uma condição, que é o ID dele, que é único, né? Então, não tem como... E tá aqui, ó, um verdinho, ele falou, olha, o update deu certo. Vamos testar, então, se ele deu certo. Select, asterisco from, e-mail. Seleciona a linha e executa ela. Olha lá agora. silvaeveraldo@gmail.com refere-se ao contato 3. Mas a gente tem um problema ainda. Esse e-mail aqui, ó, está relacionado ainda ao Everaldo. A gente falou que não é dele. Certo? Então a gente tem que deletar esse cara aqui. Vocês concordam comigo? Deixa eu ver se eu não contei uma outra história aqui, né? Se ele não é de alguém. Ah, tá certo. Acho que aqui nós já vamos fazer a deleção dele, então. Ah lá. Então, a gente descobriu que o e-mail dressinha22@hotmail.com não é do contato Everaldo. Certo? E aí a gente vai excluir esse e-mail, tá vendo, gente? Todas essas inserções malucas, ó, que vocês falaram, a Aline, né, que falou, tinha um porquê de ser, não era à toa, tá? Então, a gente agora vai fazer a deleção, tá? Então, vamos ver aí, esse e-mail dressinha, vamos procurar ele aqui, ó. Então, a gente quer deletar ele. Qual que é o ID dele? A chave primária dele? É 5. Então, vamos usar isso para fazer a deleção, tá? Então, a gente vai aqui, ó, deletar e-mail Dressinha, eu vou pôr assim, 22, só para a gente saber, tá? Então, aqui eu vou fazer delete from, de qual tabela que eu vou fazer a deleção? Tabela e-mail. Qual que é a condição para ser deletado? Como a gente já sabe exatamente que dado a gente quer deletar, vamos usar o ID como condição, tá? Então, where ID for igual a 5. Então, esse e-mail eu não quero mais que ele exista, porque ele estava errado, estava todo errado aí o relacionamento dele. Então, delete da tabela e-mail quando você encontrar um dado que o ID dele seja 5. É isso que você está falando para o banco de dados. Então, seleciona esse comando aqui, executa ele, ó, ele vai falar que conseguiu fazer a execução certinho, e você vai lá e executa o select asterisco from de novo para ver como ficou agora, olha só. Então, agora, a gente sabe que o Everaldo Gomes, ó, que é o contato número 3, lá na tabela contato, ele só tem um e-mail relacionado a ele, que é o silvaeveraldo@gmail.com. Então, a gente botou ordem no negócio aqui, certo? Todo mundo conseguiu fazer esses dois aqui? Olha só, outra situação também seria uma condição, verdade, a gente colocar aqui, ó, eu quero deletar esse e-mail aqui, porque esse e-mail aqui tá errado. Dressinha22@hotmail.com, tá? A gente usou ali o ID, né, no comando que a gente deu, mas aí fica aqui no slide também o exemplo dessa outra maneira de fazer a deleção, tá? Vamos lá.
Agora, então, a gente vai ver como que a gente consegue fazer alterações em uma tabela, beleza? Vamos dar um exemplo, então, que a gente precisasse incluir uma coluna, tá? Então, a gente esqueceu, por algum motivo, de incluir uma coluna em alguma tabela, e aí a gente quer alterar a estrutura da tabela, tá? Não é alterar dados. Então, alterar dados que a gente já inseriu, update. E alter. A alter é para alterar estrutura, beleza? Da mesma maneira que para deletar, para excluir, né, dados, a gente usa delete, ou delete, como vocês quiserem. Já para deletar a estrutura, a gente usa drop. Anotem isso, decorem, escreve na mão, né? Não sei. Certo? Então, a gente viu update, ó. Pode ver que eu falei para vocês aqui a nossa sessão aqui, ó. E aqui excluindo dados, e aqui, quando eu começo a falar sobre esse assunto, em algum momento, ó, editando dados, nós estamos editando dados. Quando eu venho aqui embaixo e falo do comando alter, eu estou falando de alterar estrutura, ok? Então, o comando alter, a gente pode usar para alterar várias coisas. Aqui a gente vai usar para alter table, ok? E aí a gente vai usar o tal do ADD. O que é o ADD? Adicionar alguma coisa numa tabela que já existe. Então, alter table, eu dou um ADD. E aí você define o que você vai adicionar ali. Então, por exemplo, incluir uma coluna, incluir uma chave estrangeira, qualquer coisa assim. Bom, como que eu uso esse comando então, professor? Alter table, o nome da tabela, e aí você vai dar um ADD. ADD é o quê? ADD é uma coluna. Então, você vai ADD, o nome da coluna, o tipo da coluna. Vamos fazer isso aqui, então, em uma tabela para vocês verem como funciona, tá? Então, exemplo aqui, tá? Nós vamos fazer, acrescentar uma coluna em telefone. Sabe quando você quer definir se aquele telefone do contato é o principal, ou seja, se é o que você sempre deve ligar quando você for buscar, já aparecer direto ele. Então, a gente vai alterar a tabela telefone, ok? Então, vamos lá. Vou diminuir aqui. Então, vamos fazer um select primeiro, para ver como está o telefone agora, né? Acho que é mais interessante. Alter table. Eu vou fazer primeiro um select, asterisco, from, telefone. E vamos ver como que está a estrutura dessa tabela. Aí depois a gente... Então, ó, essa tabela, telefone, ela tem um ID, um número de telefone e um contato a ficar. Ou seja, aqui eu relaciono esse número ao, por exemplo, ao contato 5, a Maria... E assim, quando você... isso aqui é igual quando você faz a sua agenda lá no celular, tá? Aí você coloca mais um número para uma mesma pessoa, então vem aqui na tabela do telefone, insere outro dado e coloca o ID daquela pessoa. O João, a Maria, a Maíra, né? Seja lá quem for, beleza? O que a gente quer fazer? A gente quer colocar mais uma coluna aqui. E essa coluna a gente quer dizer se aquele campo, se aquele contato, por exemplo, que nem aqui, ó, o contato 5, a gente está vendo que ele tem 2 números de telefone. Qual deles é o principal? Ou, por exemplo, qual deles é o WhatsApp? Né? Poderia ser também. Então, a gente quer fazer essa alteração, tá? Então, vamos fazer essa alteração. Vai ter que aparecer mais uma coluna aqui dizendo o nome da coluna vai ser principal e ela vai ser booleana, ou seja, ela vai ser verdadeira ou falsa. Quando for o contato principal, a gente põe verdadeiro naquele valor. Então, a gente vai fazer essa alteração aí na tabela telefone. Vamos lá. Alter table. E o nome da tabela, telefone. Vou dar um enter aqui, só para ficar bonitinho. ADD. Column. É verdade, ali eu não escrevi ADD column, mas tem que colocar, tá? ADD column, e aí a gente vai adicionar a coluna principal. E aqui, do mesmo jeito quando você dá create table, que você define o tipo, você já vai definir aqui que ela vai ser do tipo boolean, certo? Então, eu estou falando aqui, ó, eu vou alterar a tabela telefone e eu quero... Que alteração eu vou fazer? Eu quero adicionar uma coluna. O nome da coluna vai ser principal, o tipo da coluna vai ser booleano, e vocês perceberam que a gente já tem aqui, ó, nessa tabela, a gente já tem 7 registros. Esses dados vão ficar vazios, os 7 que já existem lá, então a gente vai definir aquela restrição default, lembra? Que é o padrão. A gente vai colocar aqui que quando não tem nenhum valor, quando a pessoa não preenche valor, a gente vai colocar o valor padrão false.
Ou seja, para esses caras aqui, já estão inseridos aqui, vai aparecer false aqui, vai aparecer a coluna principal, ao invés de aparecer null, ou seja, sem valor, vai aparecer false para todo mundo, porque a gente não preencheu esse campo. Certo? Então, vou selecionar isso aqui e vou executar. Pronto. Diz ele aqui, ó, que ele fez o serviço. Vamos ver, então? Selecionar aqui. Olha lá. Ué, professora, mas eu mandei por padrão por false. Por que tá 0 aqui? Lembra do binário? Vocês aprenderam binário alguma hora da faculdade, não aprenderam? Ou tô maluca, vocês não aprenderam binário? Conversão de binário para aquela coisa toda, não? Sim? Alguém fale comigo, vocês sabem o que é binário? Desculpa, professor, você pode repetir? Não deu uma Vocês estão dormindo aí do outro lado, né, cara? Tô aqui falando sozinha, velho, que vergonha. Vocês aprenderam binário na faculdade, não aprenderam? Conversão de binário para decimal, essa coisa toda? Lembra, então, por que eu coloquei aqui default false? Oi? Eu nunca vi ainda. Não? Ah, você tá desculpado. Você diz de true ou false, Tá? É o seguinte, tá? É a Aline que falou, que nunca viu ainda? Isso. Aline, o negócio é o seguinte, seus colegas não te contaram, mas o computador é burro, ele só entende 0 e 1. A verdade é essa. Eu sei que é triste, mas é verdade. Então, quando a gente fala aqui para o computador, se acontecer uma coisa, faça aquilo, se não acontecer aquela outra coisa, faça aquilo, que você já deve ter se deparado com o if, else da vida, na verdade, você está devolvendo 0 ou 1. Então, falso para o computador é 0 e verdadeiro é 1. Por isso que quando eu coloquei aqui, ó, que a coluna é booleana, eu falei, coloque por padrão falso. Então, ele pôs 0 para todo mundo. Então, quando for verdadeiro, entendeu? É isso, tá? Por isso que eu tava zoando a galera, que eu tinha que lembrar que o 0 e 1 era verdadeiro e falso. Tá? Mas já chega, já. Agora, tá vendo, ó? Eu tava zoando vocês e a Aline não sabia. Aí não teve de graça a piada, ó. Mentira, eles ficaram tudo quietinho, que eles nem lembravam mais do 0 e 1. Todo mundo ficou em silêncio, ó. Gente, aqui então, ó, depois eu vou arrumar, tá? Tem um add column aqui, tá vendo? A gente fez o comando aqui, add column. E no slide tá errado, ó. Tá sem o column. Bom, digamos então que você fez uma coluna e você quer tirar ela da tabela, você não quer mais ela. Então a gente criou uma coluna, mas a gente errou, quer tirar ela, quer tirar uma estrutura, enfim. Aí a gente vai usar drop. Lembra que eu falei que drop é para deletar estrutura, delete é para deletar dados. Então a gente vai dar alter table e drop o que a gente quer dropar. Eu quero dropar o quê? Uma coluna, uma chave estrangeira, o que eu quero dropar? Dropar, você viu? Estou conjugando o verbo drop. Então, a gente vai colocar aqui o que a gente quer excluir, certo? Então, como que é esse comando? Alter table, o nome da tabela, drop column e o nome da coluna. Isso se você quiser drop uma column, certo? Se você quiser deletar uma constraint, por exemplo, não quero mais que ela seja not null, eu não quero mais que ela... Enfim, aí aqui você muda a palavra, né? Do que você quer dropar. Então, a gente vai deletar a mesma coluna que a gente acabou de criar, tá? Então, a gente criou ela para poder fazer essa outra parte aqui, que era alter table e deletar, beleza? Então, o que a gente vai fazer aqui, ó? Na nossa tabela telefone, a gente criou essa coluna. Nos arrependemos, não queremos mais essa coluna na tabela. Então, o que a gente vai fazer? Vamos fazer uma deleção. Então, deletando estrutura, tá, gente? Delete lá em cima, deletar dados. Drop, deletar estrutura. Então, aqui, o que nós vamos fazer? Alter table, de novo. Nome da tabela telefone. Ao invés de dar um add, a gente vai dar um drop. Column. Isso. E aí, vamos colocar o nome da coluna principal, que é essa coluninha aqui, ó, que tá aqui embaixo, tá vendo? Que a gente tinha acabado de criar. Isso vai fazer com que a gente delete toda os dados e a estrutura da coluna. Então, quando eu der um select asterisco from telefone de novo, não vai mais ter essa coluna aqui. Certo? Vou selecionar e vou executar. Select asterisco from telefone para ver se de fato foi editada essa informação. Lá, sumiu a nossa coluna
principal, beleza? Então, deletar coluna tá aqui, ó, deletar estrutura, né, alguma coisa da estrutura tá aqui como fazer. Aí depois vocês podem ver se você quiser dropar outra coisa, tá? Aqui é column, mas aí vocês podem mudar as palavras e aqui, ó, exemplos, tá? Do uso do alter. Então, eu quero add uma foreign key. Então, tem uma coluna lá que eu criei e esqueci de colocar que ela era chave estrangeira. Posso dar um alter table add foreign key. E aí faz a definição igualzinho você define foreign key lá no create table, você faz a definição igualzinho. Depois vocês podem usar esse exemplo aqui para construir algumas outras coisinhas, tá? Depois você vai dar alter table, drop foreign key. E aí coloca o nome da coluna. Você não está deletando a coluna, você está deletando a chave estrangeira, tá? E aí também, ó, alter table, eu errei o tipo da coluna. Então, alter table, modify column. Aqui, tem um problema que, às vezes, se você já tiver dado inserido, dependendo do tipo de dado, né, que você quer mudar, por exemplo, quero mudar de... Deixa eu ver uma mudança aqui, talvez vocês tenham problemas. Por exemplo, eu quero mudar de um valor float, né, um valor ponto flutuante, para um valor inteiro, que não tem ponto flutuante. Você vai perder dado, né, porque se o valor que era 1.5, se você converte para inteiro, fica 1. Então, aí talvez você tenha problema de modify column quando esse tipo de coisa acontecer. Agora, por exemplo, se você quer mudar um valor numérico para texto, não tem problema. Ele pega o número, por exemplo, 1.5, ele guarda como um texto e está tudo bem. Então, assim, se vocês tiverem erro na hora de usar o modify column, tem que considerar essa questão da mudança do tipo de dado. Os tipos de dados no banco de dados são muito parecidos com o que vocês têm na programação. Então, acho que isso não vai ser um problema daí. Beleza? Eu deixei aqui os exemplos, então, para vocês precisarem usar durante os trabalhos e tal. E agora a gente vai falar um pouquinho mais sobre seleção de dados, certo? Então, a gente já falou que o comando select é esse que a gente está usando aqui, select asterisco from, né? Para a gente enxergar algumas coisinhas aí de dados, certo? Mas o select, vocês vão ver que ele tem bastante informação aqui, né? Tem bastante opção para vocês fazerem nele. Eu acredito que vocês já até usaram algumas dessas opções no banco de dados. Então, a primeira questão aqui é que, por exemplo, a gente fez select asterisco from, certo? E se eu quisesse só ver um e-mail das pessoas, os números de telefones cadastrados, por exemplo, só os números, eu quero ver todos os números. Select parametrizado, vou por aqui. Como que eu faria se eu quisesse ver só o número de telefone, todos os números que eu tenho cadastrado? Então, se você poderia, por exemplo, ao invés de fazer select asterisco, asterisco quer dizer tudo. Então, eu não quero tudo, eu quero ver só o número de telefone. Então, select, põe o nome da coluna aqui, ó, telefone, from, por um acaso aqui, gente, a tabela e a coluna tem o mesmo nome, não sei se separaram. A tabela é telefone e ela tem uma coluna chamada telefone. O que vai acontecer aqui? Ao invés de voltar esses 3 resultados, vai voltar só isso aqui, só telefone. Então, select telefone, from telefone, executa aqui, olha lá. Só números. Por quê? Porque eu falei que eu quero ver só essa coluna. Oi. Não tá? Anatel, agora apareceu. Eu dei interromper o compartilhamento. Deixa eu voltar aqui para lá. Algum bug. Vou colocar aqui de novo, compartilhar. Beleza, obrigada. Tá dando para ver agora a minha tela? Agora sim. Deve estar carregando aí. Tá vendo aqui, então, a coluninha telefone, ó, que eu pedi para ele dar um select, só pegar essa coluna. Então, voltou aqui só esse resultado, tá? Digamos que eu quisesse ver só o telefone e o ID. ID, vírgula, telefone. Pronto. Tá aqui o ID, tá aqui o telefone. Certo? Então, aqui, essa é uma maneira de parametrizar o select. E a ordem que você coloca essas colunas aqui, ó, é exatamente a ordem com que isso vai ser exibido, tá? Então, isso é importante na hora que vocês forem trabalhar lá com a programação, porque você vai ter que esperar, né, ó, se eu coloquei o ID primeiro, ele veio aqui, tá vendo? Agora eu coloquei o ID por segundo. Olha lá como que ele me devolve, o ID por segundo. Então, quando vocês recebem isso aqui, ela é uma matriz lá na linguagem de programação, né, isso aqui, ó, então tem a linha 0, a coluna 0 e depois a coluna 1. A linha 0, a coluna 1. Né? Aqui a linha 1 na coluna 0. Aqui linha 1 na coluna 1. E assim vai indo, né?
Então, a ordem que vocês colocam isso aqui, ó, influi, tá? No resultado e na maneira que você vai processar ele. É importante lembrar disso. Bom, o que eu quero aqui, então, é começar a mostrar para vocês. A gente pode fazer uma condição, tá? Para exibir dado. E aí, esse é o último comandinho que eu vou mostrar para vocês hoje. Eu quero, por exemplo, consultar todos os e-mails. Eu não vou colocar o Everaldo, eu não quero mais brincar com o Everaldo. Eu quero consultar todos os e-mails do contato 1, que é a Maíra. Tá? Quais e-mails cadastrados a gente tem para a Maíra? Então, como que a gente faz para pegar todos os e-mails cadastrados para um contato 1? Então, vamos lá. Select. E-mail. Então, eu vou definir a coluna que eu quero. From. E-mail. Essa aqui é a coluna, que é o campo lá onde a gente digita o e-mail. E essa daqui é a tabela, tá? Por um acaso, eu pus o mesmo nome, tá? Não fica bonitinho. Mas tá, aí, professor, você falou aqui, ó, mas aqui eu só colocava o nome da tabela e ia embora e fazia o... Tá, agora eu quero uma condição, então eu só quero pegar os e-mails de uma pessoa específica. Então, o que você faz? Where contato underline FK for igual a 1, que é a Maíra lá da Silva. Eu quero ver quais e-mails eu tenho cadastrado para a Maíra. Tá? Então, vou fazer esse select e olha lá. Eu vi que a Maíra tem 2 e-mails, agatinha@gmail.com, esse zoeiro, esse e-mail aqui, e da silva_maria@hotmail.com. É assim, gente, que vocês vão pegar depois, quando você quiser mostrar na agenda, todos os e-mails de um contato cadastrado. Ou seja, where contato FK for igual a 1. Deu para entender essa condição aqui? Então, aqui ele volta todo mundo que está relacionado com o contato 1. Bom, agora então eu vou explicar para vocês o que eu deixei para vocês fazerem de atividade de aula, tá? Eu pedi para vocês criarem uma tabela endereço, porque a gente está falando de agenda e a gente só tem telefone e e-mail. Então, eu pedi para vocês criarem uma tabela endereço. Essa tabela endereço vai ter 4 campos. Então, o primeiro é uma chave primária, que é o ID. O segundo é logradouro, que é a mesma coisa de você dizer... Para você não dizer rua, porque pode ser avenida. Então, você fala logradouro. Então, o logradouro é qualquer lugar onde passa carro, né? Vamos dizer assim. E aí, aqui é o varchar 100. Então, por exemplo, o nome da rua, Avenida Higienópolis. Aí o número, você coloca o número 200, por exemplo, e um CEP aqui, tá? O que eu pedi, então? Para você criar primeiro essa tabela. Depois, eu pedi para você acrescentar uma chave estrangeira chamada contato FK. Ou seja, o que você vai ter que fazer aqui? Você vai ter que me mandar o comando do create dessa tabela. Depois, você vai ter que me mandar o comando do alter table add column contato FK. É o que eu espero que você faça, na ordem que eu tô pedindo aqui. Isso tá lá no AVA, tá, gente? Depois, eu quero que você me mande os inserts desses dados aqui, ó. Então, esse endereço vai ser do contato 1, esse endereço do contato 3, esse do 4, assim vai indo. E me mande os inserts, então. Então, aqui você vai ter que mandar um create table, um alter table e vários inserts. Depois, então, o desafio é que você faça essa seleção aqui, esse select, com uma condição, esse select, tá vendo aqui, ó? Aí vocês podem pesquisar e tal, ver como que faz esse comando de seleção, beleza? Se vocês tiverem dúvidas, pode me mandar e-mail, mensagem. E aí a leitura complementar que eu deixei para vocês é esse cara aqui, que é o Navat, que é um livro de banco de dados bem conhecido, tem na biblioteca digital de vocês. E o livro que eu usei é o de 2011, tá, gente? Tem mais antigo, então peguem o mais novo, que ele vai estar mais atualizado. Mas aí lá tem explicando sobre comando, select, sobre alter table, drop, delete, tudo que eu expliquei aqui hoje tem explicando lá também. Então, e com outros exemplos, outras tabelas. Então, se vocês precisarem de mais informação, material extra, pode dar uma olhada nesse livro aqui. Outro link que eu recomendo bastante também é a W3 School, acho que eu já passei para vocês, que é um site onde você pode testar os comandos SQL e tal. Beleza, galera? Beleza. Eu vou fazer o seguinte, ó. Os comandos da aula de hoje eu já vou colocar para vocês. Parar o compartilhamento aqui.
Vou fazer já aqui, ó. Então, eu coloquei um script de insert da agenda, e aí agora eu vou criar uma outra página aqui, comandos de aula, tá? Comandos SQL de aula. Então, todos os comandos que a gente fez aqui ao vivo e ficou gravado, tem aqui uma cópia para vocês dos comandos, tá? Acabei de colocar lá, então vai aparecer para vocês aí. Beleza? Então, a ideia é que vocês desenvolvam essa atividade de aula, principalmente o desafio, para poder estudar um pouquinho sobre banco e fazer algumas coisinhas diferentes do que a gente fez na aula, tá bom? No meu comando aqui tem um monte de enter, é desnecessário, vocês podem fazer tudo numa linha se quiserem, tá? Até ver se eu consigo deixar já arrumado aqui para vocês. É isso, galera. Deu para entender aí o que a gente fez hoje? Difícil, fácil? Ninguém tá nem aqui. O William vai falar, professora, eu não entendi, que ele estava em outro lugar. Desculpa, quem ia falar? Deu para entender sim, professora. Deu? Que bom. Então, gente, se vocês precisarem já... Suave, professora. Oi, o que você falou? Desculpa. Por enquanto, achei que tá suave. Tá suave? Então tá bom. Olha só. Depois complica. Isso, agora a gente vai começar as próximas aulas, tá, gente? Eu vou pedir para vocês não perderem e também, assim, vem animado para as próximas aulas. Por quê? Toda aquela questão que vocês já viram na vida de vocês lá na matemática, da teoria dos conjuntos, a gente vai usar agora em modelo relacional. Vocês lembram de união, intersecção, que vocês viram na vida de vocês na matemática, pensaram que nunca ia usar o conjunto A, o conjunto B, tem a união? Então, vocês vão usar isso na prática agora. Porque para a gente saber qual o contato, por exemplo, se eu quero pegar o nome de um contato e os e-mails dele, eu vou ter que fazer vou ter que pegar quem está na intersecção, ou seja, quem está na tabela contato e está na tabela e-mail com o mesmo contato FK-ID. Certo? Então, nas próximas aulas, a gente vai começar a trabalhar isso, a gente vai basicamente só piorar o select da agora para frente, que é uma parte um pouco mais pesadinha aí do SQL, beleza? Tem a ver com álgebra relacional, se vocês quiserem ler sobre o assunto também, enfim. É isso, tá? Gente, é isso então. Deixa eu parar a gravação aqui, para depois quem precisar ver, né?